Nosso evangelho de hoje é Lucas 1, de 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Celebramos hoje a memória de Nossa Senhora Rainha, logo após termos celebrado a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, não é? Como vimos lá de Pio XII, de 1954, essa proclamação de um dogma tão importante. Então, vemos a importância da maternidade divina de Maria, o seu exemplo de vida, ao mesmo tempo sua relação com Jesus. E observamos que em alguns momentos o apelo por esse título, vamos chamar assim, é justamente pelo fato de Jesus Cristo ser rei, ela também rainha. Mas o que mais pesa para nós é a totalidade da vida de Maria colocada nas mãos de Deus. Primeiro, o querer de Deus, não é? Que coloca Maria nessa realidade da encarnação do Verbo. Isso é importantíssimo. E aqui, aquele que vem como servo, e Maria colocada como serva. Eis aqui a serva do Senhor. Então, a coroação de Nossa Senhora se dá primeiro pelo querer de Deus. Deus a escolhe para ser a mãe do seu filho, né? Deus feito carne, para a salvação do mundo, ela encabeçando, portanto, essa salvação querida por Deus, ela é colocada nesse mistério. Depois é colocada no mesmo mistério de entrega total do Filho, ela se entrega também totalmente, ele como servo, ela como serva. Uma vida toda salva, não é? Assim querida pelo próprio Deus. Maria é coroada porque Deus quis, porque é toda de Deus, vive toda para Ele, em todo o seu projeto de vida, seu olhar e seu coração completamente voltados para Deus e se torna, por isso mesmo, modelo para toda a humanidade. Então, teríamos muitas coisas a dizer sobre isto. E o texto bíblico de hoje prova porque Maria é de fato rainha. Então, na liturgia percebemos a relação entre Jesus e a promessa feita a Davi. Em Cristo se dá a concretização do desejo de Deus em estabelecer o verdadeiro reinado, uma aliança indissolúvel. Então, Cristo é esse que vem como verdadeiro rei, não no sentido político, tem que tirar isso da cabeça, não é? Então, o meu reino não é desse mundo, como disse Jesus Cristo. E Maria é mãe justamente desse que vem estabelecer
esse reinado. O texto de Lucas coloca-nos às portas do nascimento do nosso Salvador, marcando assim a entrada do Verbo eterno na história segundo a nossa natureza. E aí, com a encarnação do Verbo, temos o começo concreto da nossa salvação por meio da anunciação do anjo. O Verbo se faz carne e habita entre nós, João 1,14. O céu se faz presente em nossa história, o Pai está agindo silenciosamente de modo imperceptível aos olhos do mal. Seu Filho assume a novidade de ser um ser humano permanecendo o que é, segundo a divindade. O Verbo de Deus, além de ser 100% Deus, torna-se também 100% um de nós. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, conforme a proclamação do Concílio de Calcedônia. Para que tudo isso aconteça, Deus diviniza Maria, isto é, santifica, ligando-a estreitamente ao Filho. Historicamente, tal ligação trouxe riscos. Certamente, Maria poderia ter sido apedrejada, com ela também o Salvador do mundo. A grande verdade é que Jesus e Maria estão ligados um ao outro desde quando o Pai pensou em enviar o seu Filho. Estão unidos na promessa, na maternidade, na vida pública, aos pés da cruz. Maria é o tesouro de Jesus, que no momento final entregou-a não a qualquer um, pois não se trata de qualquer coisa ser entregue de qualquer jeito, mas ao discípulo amado. Maria é a bendita mãe do bendito, é a bem-aventurada, porque acreditou. E todas as gerações hão de proclamá-la bem-aventurada, proclamar essa verdade. Em outras palavras, ela está com o Filho também no paraíso. Então a gente começa a perceber, não é? Aquilo que acontece com o Filho, a graça que acontece na vida dela. A morte não tem poder de conservar em suas garras aquela que foi absolutamente santificada para ser a mãe, o templo, o sacrário do Altíssimo. Lucas não tem dúvida da realização do projeto de Deus por meio de Jesus Cristo. Também é claro para ele que a obra da salvação é, antes de tudo, iniciativa de Deus, que prepara seu próprio lugar na história e o templo para a concretização de sua presença salvadora. Todo voltado para Cristo, e a partir dele, Lucas faz uma releitura do Antigo Testamento e encontra indicações diretas a Cristo, profecias e promessas que somente em Jesus podem ser realizadas. Como, por exemplo, ele, na condição de descendente de Davi, a realeza eterna e a filiação divina, 3 pontos importantes: descendência de Davi, a realeza, e aqui a gente vai sempre fazer a ligação entre essa realeza eterna de Jesus Cristo e também a mãe, não é? Porque ela se torna mãe deste que tem a realeza, e a filiação divina. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Segundo Samuel 7:12a. Literalmente, o autor sagrado se referia a um filho biológico de Davi, mas espiritualmente a profecia não era para Salomão, mas para o Filho de Deus. Um dado importante é justamente não se tratar de uma realeza política, mas religiosa, no âmbito da interioridade humana por ação do Espírito Santo. Assim, Lucas frisa alguns pontos indicativos dessa realidade messiânica, prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. Depois, alegra-te, cheia de graça. Esse alegra diz respeito especialmente à alegria messiânica. Ele será chamado Filho do Altíssimo, e o seu Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Uma referência clara à profecia de Natã. E o salmista confirma: eu firmarei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor, para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração, garantirei o teu reinado. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Salmo 88, 4 a 5,
mais os versículos 27 e 29. Como se fará isso? Lucas responde que tudo acontecerá por ação do Espírito Santo. Somente no Espírito o Verbo do Pai se fará filho de Davi. Terá seu próprio templo, a partir do qual criará novos céus e nova terra. Deus escolheu a pequenina entre os homens, afirmando não querer templo de mãos humanas, mas um ser humano edificado segundo sua vontade e sua graça, para ser sinal do reino querido por ele na história. A pequenina de Deus, toda dele, traz em si, por graça divina, o sinal da vida abraçada por Jesus, que quis viver como servo. Ela, a serva do servo, e essa é a relação mais importante e bela para se entender a Virgem como rainha. Então, ela serva do servo para a vida do mundo pensado por Deus. Se o mundo quer saber que tipo de arca Deus quis e que templo comporta, então precisa olhar Maria, pois vendo-a é possível contemplar o poder admirável de Deus. Ela, onde se encontrava essa pequenina? Lá em Nazaré da Galileia. Um lugar sem expressão, não ortodoxo, precisamente, região não valorizada, cenário da desconhecida Nazaré. E a região dos pobres, dos marginalizados, daqueles sem crédito e sem voz. Nesse ambiente encontra-se Maria, pobre, mas aberta à iniciativa de Deus, ao seu chamado. Ela inaugura o novo tempo dos pobres como amados de Deus. Sendo ela, dessa região, foi conhecida, preparada, predestinada e escolhida para ser a mãe do Senhor. Deus escolheu o que o mundo continua rejeitando para transformar num tesouro para si mesmo. Quem diria que aquela pequenina, pobre, lá em Nazaré, seria rainha? Por meio dessa pequenina, a menina de Nazaré, Deus entrou na história, participando dela como um igual, assumindo a nossa carne, a nossa realidade, certamente sem o pecado, mas assumindo os nossos para nos salvar. Maria se tornou a queritomene, ou queritomene, isto é, a agraciada em sentido plena do amor benévolo de Deus. Veja que o anjo não diz alegra-te, Maria, diz alegra-te, agraciada de modo pleno. Em Maria não havia brecha para o pecado, ela é a inimiga da serpente, Gênesis 3,15. Ela não possui ligação nenhuma com o mal, todo o seu ser pertence exclusivamente a Deus, que a criou toda para si, para que ela pudesse ser toda para o bem da humanidade. Somente quem é todo pode se colocar de modo total para a salvação dos homens. Maria é um tesouro de Deus amado por Ele, preparado para seu projeto salvífico e para ser sinal da ação libertadora e salvífica. Deus a quis como sua arca, como seu templo, não feito por mãos humanas, Isaías 66, de 1 a 2, Atos 7, 48. Deus a quis como a arca da nova e eterna aliança, a portadora de Cristo e do Espírito, a mãe do meu Senhor. Em Lucas 1, 43 encontramos essa referência. E aqui um outro detalhe, a própria virgindade de Maria, que é totalmente consagrada a Deus, tornou-se um sinal autêntico da divindade de Jesus. Sendo toda de Deus, seus interesses voltam-se exclusivamente para Ele, de modo que Santo Agostinho afirmará que Maria era virgem tanto por não ter conhecido o homem quanto por opção pessoal. Daí porque ela solicitou uma explicação sobre como iria conceber aquele filho. De fato, nela, o Filho de Deus torna-se a carne, um de nós, por ação do Espírito Santo. Justamente nesse tempo favorável, a Igreja celebra essa entrada. A entrada do Salvador na história, o dia em que a humanidade reencontra seu futuro e a condição de sua realização. Diante da opção de Maria, o anjo deixa claro que a obra de Deus nela não contará com a participação de homem e que isso não é impossível para Deus, que permitiu a geração a Isabel, uma anciã estéril. Lucas esclarece que o menino Jesus, na sua condição humana, foi criado diretamente por Deus, como fez com Adão, mas não utilizando a terra, e sim um ser humano pleno de sua graça, uma mulher, aquela
que não tem comunicação com a serpente, que não se ilude com o mal. Ela é a inimiga da serpente. Lucas indica, portanto, a nova criação, o novo início, o novo Éden a partir daí. A pobreza de Maria, que vem também como outro sinal, bem como sua fé e abertura total à vontade de Deus, permitem à Virgem de ser o mais precioso lugar do mais importante encontro de Deus com a humanidade. Maria, fazendo essa relação lá com Eva, diferentemente de Eva, não dialogava com a serpente, não se deixou atrair pelas tentações do mundo, não buscou a si mesma nem duvidou de Deus. Pelo contrário, colocou-se absolutamente à disposição do Senhor. Maria não é fechamento da graça, mas abertura para Deus, não é contradição, mas clareza. Não está no início da história do pecado, mas da graça divina, que entra na história de modo pessoal. Não encabeça uma humanidade pecadora, mas uma realidade nova de discípulos feitos filhos no Filho. Não é Eva, mas ave. Não é uma vergonha, mas a caritomene, a plena de Deus. Não está escondida por causa do pecado, mas de braços abertos para receber o Salvador. Não foi expulsão do jardim, mas tornou-se porta para ele. Não é lugar de separação, mas de encontro salvífico. Não está ligada ao pecado, mas à graça, porque ela é a mãe da graça salvífica. Então, assim, vejamos, Maria é a querida, pensada, escolhida, preparada para ser a mãe daquele que veio para nos salvar, do Verbo eterno feito carne. Então, o Salvador que recria, que transforma todas as coisas, ele que é o Rei de toda essa ação, de toda a criação, de toda a ação salvífica, todo o projeto salvífico tem como mãe a pequenina de Nazaré. Essa que é toda de Deus, voltada para Ele em pensamento, voltada para Ele em espiritualidade, voltada para Ele em maternidade, voltada para Ele na condição de vida, virgem como serva, toda aberta, porta aberta ao paraíso. Por isso podemos, com humildade, fé e amor, cantar com alegria: nós te coroamos, Maria. Já és coroada por Deus e também por nós. Pois bem, desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.